3 serial killers mais cruéis da história. Por definição, um serial killer, o assassino em série, é alguém que mata pessoas frequentemente seguindo um padrão. Muitas vezes esse padrão, essa repetição do assassino na hora de matar, é um ato de vaidade, um símbolo da sua identidade, uma assinatura. Os especialistas definem um assassino em série como pessoas gravemente perturbadas e cruelmente desumanas, e você vai descobrir por quê. O caso número 1, Thiago Henrique Gomes da Rocha, julgado pela morte de 30 pessoas, vítimas confirmadas em 28. A mais nova tinha 13 anos, todos assassinados com tiro a queima-roupa. O serial killer de Goiânia, Thiago Henrique, está preso desde 2014 e voltou a ser destaques nos jornais depois da notícia em que ele é réu com mais pena individual do Brasil. Ele foi julgado por 30 assassinatos, latrocínios, roubos, porte ilegal de arma e fraudes de placas, e então condenado a um total de 656 anos na cadeia. Foi inocentado em 2 deles, mas ainda faltam 4 júris populares. O caso de Thiago foi tão conturbado quanto a sua mente psicopata, e o que ele fez colocou cidades inteiras em estado de pânico. Ele parecia gostar de se arriscar, roubava e matava sem nenhum pudor, chegava a atirar. Para não ser identificado pela polícia, ele alterava placas das 2 motos que usava nos crimes e, com a vaidade de um assassino frio, chegou a dizer que matou mais de 40 pessoas. No dia seguinte, quem foi preso, Thiago tentou suicídio na delegacia e, de acordo com as declarações do advogado, ele usou uma casca de lâmpada da cela em que estava para cortar os pulsos. Ele se mostrava uma pessoa extremamente violenta e instável. Chegou a agredir pessoas na imprensa e ameaçou companheiros de cela. Mas uma carta de arrependimento foi o divisor de águas no comportamento de Thiago. Durante os 8 meses de investigação em que se seguiam, as declarações do assassino: eu tinha uma voz, esse sentimento demoníaco, o que me possuía. Eu não sei o que me levou a fazer isso. Na carta, ele chegou a dizer que o maior desafio de alguém é conhecer a si mesmo e atribuiu o seu arrependimento à fé. Além disso, mudou a primeira versão da sua confissão, dizendo que não cometeu todos os 39 assassinatos e que foi coagido pela polícia a falar isso. Seria mais um jogo de manipulação? Thiago está realmente arrependido e falando a verdade? Não há como explicar como alguém que só dava entrevista babeado e de repente resolveu não falar mais com a imprensa. Arrependido ou não, Thiago vai passar um bom tempo na prisão. Apesar de sua pena ultrapassar 600 anos, ele só pode cumprir 30 anos de acordo com a legislação brasileira. Os advogados de acusação disseram que 1 ano por cada assassinato cometido por Thiago não chega nem perto do que ele realmente merece. Caso 2. Andrei Chikatilo. Vítimas: 52 pessoas. Todos os corpos foram encontrados esquartejados. Tudo que eu tinha para falar eu já falei. Por onde eu fui e em todo lugar que eu passei, eu matei gente. Quando eu matava, eu sentia uma paz. Andrei, durante o julgamento que durou 4 meses, precisou ficar em uma jaula para que os familiares das pessoas que ele havia assassinado não pudessem fazer justiça com as próprias mãos. Dezenas se aglomeraram nos tribunais para ouvir da boca do próprio assassino os horrores que havia cometido. Conhecido como o Açougueiro de Rostov, nome da cidade russa onde os assassinatos aconteceram, Andrei deu declarações explícitas sobre como comia as vítimas e demonstrou em um manequim como esquartejou cada uma delas. Ele gostava de abordar adolescentes e jovens adultos nas estações e durante as viagens de trem que fazia, mas os atraía para lá longe dos lugares movimentados e os golpeava na cabeça. Uma vez desacordados e amarrados, Andrei dava início à sua sessão de tortura particular. Ele arrancava os olhos, as línguas das vítimas para que não pudessem gritar. Às vezes, fazendo isso,
usando faca, outra com os próprios dentes. No tribunal, Andrei chegou a dizer que se sentia um lobo em loucura nos momentos de tortura e que quanto mais sentia dor, mais se deleitava. O caso de uma garota identificada como Larissa, de 17 anos, foi um dos assassinatos dos quais ele nunca esqueceu. Ele contou que depois que ela riu dele enquanto a ameaçava, rasgou a garganta, os braços e os seios dela com os dentes. Muitas vezes, depois de golpear seguidas vezes as vítimas com faca, Andrei se alimentava de seus órgãos genitais. Assim que o ritual de tortura acabava, ele escondia as roupas longe do corpo, cada peça em um lugar diferente. De onde vinha tanta loucura? O que aconteceu na vida de Andrei para que ele se tornasse um assassino, torturador e canibal? Como a história de grande parte dos serial killers, Andrei tinha uma vida longe de qualquer suspeita. Uma vida que servia de fachada para esconder o monstro que ele realmente era. Um monstro que foi alimentado por traumas desde o dia em que nasceu. Quando era ainda muito pequeno, os pais de Andrei descobriram que ele seria impotente para o resto de sua vida. Mas a razão disso nunca foi realmente explicada. Ele dizia no tribunal que nasceu condenado, que era um aborto da natureza, e baixou as calças mostrando a genitália, gritando que aquilo não servia para nada. Sempre foi muito inteligente e seu jeito peculiar, considerado até meio afeminado para a época, era motivo para que seus colegas e familiares o maltratassem e humilhassem. Andrei era muito alto e esguio, por isso ganhou o apelido de Ganso enquanto estava na escola. Além da impotência, Andrei escondia o segredo de uma síndrome conhecida como enurese noturna, que fazia a pessoa urinar durante a noite sem perceber. E nem em casa ele conseguia fugir dos abusos. A mãe dele, Ana Chikatilo, para justificar o desaparecimento do irmão de Andrei, disse a ele que o garoto tinha sido sequestrado e assassinado e que as pessoas que fizeram isso comeram o corpo dele. O menino cresceu com essa história na cabeça. Quando tinha idade suficiente, serviu obrigatoriamente por 3 anos no exército soviético e depois continuou vivendo na Rússia, onde se casou com Feodosia Odinacheva. Ele tentou fugir do passado e, apesar dos problemas com impotência, o casal teve 2 filhos, o que, de acordo com as informações, só foi possível porque ele colocou o sêmen na sua esposa com os dedos. Foram os fantasmas da sua infância e os traumas psicológicos que o motivaram a matar. E só assim ele sentia prazer. Disse que os golpes de faca que dava nos corpos das vítimas imitavam o movimento da penetração. Quanto mais mortos apareciam, mais a polícia tentava controlar e vigiar as áreas públicas da região de Rostov. Em 1990, Andrei foi preso em flagrante tentando fazer mais uma vítima próxima a uma estação de trem. Ele foi condenado à pena de morte e executado com um tiro na cabeça em fevereiro de 1994. Caso 3. Pedro Alonso Lopes. Vítimas: 300 garotas, 53 corpos encontrados, todos com idade entre 8 e 12 anos. O famoso caso de Pedro Lopes foi notificado em todo o mundo. Ele confessou e detalhou o assassinato de 300 vítimas e ficou conhecido como o Monstro dos Andes. Pedro enganou, estrupou e estrangulou centenas de jovens garotas durante sua viagem e fugas por 3 países sul-americanos: Colômbia, Peru e Equador. Ele abordava meninas que viviam nas ruas, com idade entre 8 e 12 anos. As levava para o interior de imóveis abandonados e ali as aterrorizava, agredia e estuprava por horas. Depois elas eram estranguladas e jogadas em buracos no meio do nada. Não muito diferente dos outros serial killers que falamos hoje, Pedro Lopes teve uma infância pobre, mas nunca sofreu qualquer tipo de violência pela família. Era então normal quanto qualquer outra pessoa. Durante os depoimentos, a mãe de Pedro Lopes, Benilda Lopes, não sabia explicar de onde vinha a versão completamente fantasiosa que o filho contava sobre a sua origem. Ele contou à polícia que depois de fugir de casa, começou a falar com as pessoas que era filho de uma garota de programa que recebia os clientes na frente dele. Ele saiu de Santa Isabel,
cidade colombiana onde nasceu, e viajou para Bogotá. Ao chegar na capital, ele se juntou a um grupo de meninos de rua porque sabia que ficar sozinho num lugar que nunca tinha visto era muito perigoso. Ele chegou a conseguir comida e um lugar para ficar, mas não durou muito tempo por causa dos abusos sexuais. Quando completou 12 anos, Pedro fugiu do orfanato em que estava, voltou a viver na rua e cometeu seus primeiros crimes de roubo. Foi um desses assaltos que fizeram Pedro ir para a cadeia aos 21 anos. Parecia que os abusos o perseguiam e na cadeia, mesmo ele cometeu os primeiros assassinatos. Ele matou 2 homens em legítima defesa depois de ser abusado por eles. Isso não lhe rendeu nenhum ano ou mais na sua pena. 2 anos depois, Pedro Lopes estava de volta às ruas para se tornar um dos criminosos mais sanguinários de todos os tempos. O monstro dos Andes nunca ficou tempo em um só lugar. Ele perambulou pela Colômbia, pelo Peru, Equador, por quase 10 anos, atacando meninas de rua que ninguém sentia falta. Em 1990, ele cometeu um deslize. Uma de suas vítimas foi uma menina de classe média e isso chamou a atenção da mídia e das autoridades. Sem medo do que poderia acontecer, ele continuou agindo no Peru. Ao abordar uma menina numa feira de rua, chamou a atenção de uma senhora que, com a ajuda das pessoas que estavam na feira, fecharam um cerco contra Pedro e o entregaram à polícia. Ele confessou todos os crimes e contou onde estavam mais de 50 dessas vítimas. Para a justiça equatoriana, não importava quantas pessoas você tenha matado. A pena máxima para crimes homicídios doloso, quando há intenção de matar, é de 16 anos. Pedro Lopes cumpriu 14 anos e depois foi encaminhado a um hospital psiquiátrico na Colômbia. Em 1998, ele saiu do hospital e voltou para casa apenas para roubar os pertences da família e fugiu para fazer mais uma vítima. Foragido até 2002, Pedro Lopes voltou para a cadeia e continua lá até hoje, condenado à prisão perpétua. Estes foram os casos de 3 dos serial killers mais cruéis da história. Não se esqueça, os psicopatas estão em todos os lugares. Às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu trabalho, às vezes em observação até hoje.